Boa noite, pessoal. Boa noite, quem vai entrando. Já vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje. Boa noite. Olá, Noite. tudo bem? Tudo bem, doutor Henrique? Tudo ótimo? Tudo jóia. Vamos tirar esse doutor aí? É? Então tá bom. Claro. Deixa eu só ajustar aqui a minha câmera, porque eu estou cortado aqui. Só um Como é pouquinho. que tá a conexão aqui? O som tá bom? A imagem não tá travando? Para mim tá tranquilo. Para você tá bem também? Aqui tá tudo certo. Acho que a Ah, conexão tá boa. deixa eu só fixar aqui. Perfeito, então. Boa noite para todo mundo que vai chegando. Obrigada pela presença de vocês. Muito feliz aí com esse projeto que a gente está fazendo, aí essas reflexões que a gente está trazendo aí essa semana. Ontem, então, a gente trouxe a doutora Giovana aqui com nós. A gente falou um pouquinho aí da importância, né, do consenso, do trabalho conjunto entre o advogado e o mediador. Então, foi um bate-papo bem legal, que já ficou salvo também aí no perfil. E hoje a gente vai tratar mais sobre a importância, né, de disseminarmos mesmo a cultura do consenso. Nós, como profissionais da área, enfim, trazer mais, né, essa cultura, tanto para clientes, as pessoas em geral, os profissionais também. Então, hoje as reflexões vão ser nesse sentido. Estou muito feliz por você ter aceito, Henrique, trazer também as suas reflexões aqui. Tu tens, né, muito ativo, assim, também o teu compartilhamento com alunos, o público em geral, tudo nesse sentido. Então, muito bom que você aceitou esse convite para estar trazendo aqui para nós também esse teu conhecimento, tua experiência. Então, vou te dar espaço também para você se apresentar um pouquinho aqui para o pessoal. Perfeito. Nossa, Franciele, a satisfação, a alegria é nossa, né, em poder compartilhar momentos para conversarmos sobre um assunto que nos é tão caro. Falar de mediação para nós é um papo que rende horas, né? E é sempre muito prazeroso poder trocar aí experiências, e eu acho que esse é até eu costumo dizer que esse é o grande objetivo do Mediadores Brasil. Trocarmos experiências, conversarmos um pouco mais sobre o tema entre, eu diria, essa comunidade, né? Mediadores, advogados, pessoas que de alguma forma olham o sistema multiportas, olham o diálogo e olham a mediação como alternativas aí disponíveis, possíveis para a resolução de conflitos. Então, há aqueles que não me conhecem, eu me chamo Henrique Ferrari, eu sou de Santa Catarina, já atuo na mediação aí há alguns anos, especialmente na mediação no âmbito judicial. Sou um apaixonado pelo tema, né? Desde a minha graduação de Direito, essa é uma matéria que sempre me foi a menina dos olhos, por assim dizer. E aí, diante do meu apreço pela matéria, enfim, buscando aí também alternativas dentro da própria advocacia, procurei me especializar, então fui aí galgando alguns degraus diante de possibilidades que a vida me deu, de cursos, chegando agora ao momento de que eu entendi que um mestrado seria bem-vindo, então fui a Argentina, nossa vizinha aqui, realizar o mestrado na área de mediação e que eu tenho certeza que foi um divisor de águas em termos de olhar, de aprendizado, de conhecimento e de, sobretudo, sensibilidade, né? Então, hoje, dedico boa parte da minha vida à mediação, sim, né? É algo que realmente está presente no meu dia a dia e, como eu digo, essa é, eu acho, um grande aprendizado que eu trago da minha jornada. Nós não somos mediadores, nós estamos mediadores. Então, o ser mediador é um estar mediador o tempo todo, a vida toda, em todos os momentos, né, da nossa existência. Então, eu acho que a jornada, a caminhada
até agora, me permitiu poder dizer que hoje eu realmente respiro a mediação como um estilo de vida, como uma maneira de conduzir a mim e, de certa forma, criar um ambiente um pouco diferente para aqueles também que estão ao meu entorno. Então, esse é um pouquinho do Henrique aí, né? Perfeito. Não, muito legal. Muito legal saber também essa tua experiência aí também, que tu foi, né, para um país vizinho aí, ter um pouquinho também do conhecimento deles ali. A gente sabe que no exterior, né, a mediação ela já está muito mais à frente do que está no Brasil. É o âmbito realmente que as pessoas buscam mais, tem mais realmente esse conhecimento, essa afinidade. E no Brasil ainda está a passos lentos, né? Então, ela já está há anos, não é algo novo, mas realmente está a passos lentos, as pessoas ainda desconhecem a sua efetividade, a sua validade, os seus benefícios, né? A gente ainda tem essa cultura de litígio, tanto por parte das pessoas, né, em desconhecer as outras alternativas que elas têm para conduzir, enfim, os seus conflitos pessoais, como também os profissionais mesmo, né, em ter essa possibilidade de trazer outras alternativas, ter o desconhecimento, às vezes, também de trazer essas outras alternativas. Então, eu também atuo, né, na área, agora exclusivamente na mediação fazem 3 anos, atuo no tribunal, atuo no Conselho Regional de Psicologia, aqui na 12ª região. Tenho a empresa que eu abri na área mais extrajudicial, daí questão de empresas, condomínios. E também, agora passei a dar cursos, dar aula, mas isso aconteceu muito naturalmente, né? Por essa vontade realmente de passar o conhecimento, de trazer mais profissionais, né, para esse lado, para realmente ter essa visão, essa sensibilidade, em ter o cliente ali com ele e estar com aquele cliente e ver realmente qual é a melhor forma dele solucionar, dele ver aquele problema. Então, com essa vontade mesmo assim que eu tive na minha prática do dia a dia, ver as coisas acontecendo, eu comecei a sentir mais essa vontade de passar, né, o conhecimento para as outras pessoas. Eu digo que eu sou ainda uma pessoa muito do offline, muito assim, é muito difícil para mim hoje estar aqui compartilhando, abrindo uma live, trazendo profissionais assim de tanta qualidade, mas eu acho que chega um momento que a gente tem que sair um pouquinho de nós, assim, do nosso medo, o que nos segura assim, por um propósito maior, né? De trazer realmente pessoas que conheçam. A gente sabe a importância que isso tem hoje em estar à frente, né, dos conflitos aqui no Brasil. E é algo que dá certo, é algo que funciona. A gente vê aí fora, nos outros países também, muito exemplo, né? E é realmente algo que a gente precisa. Precisa passar para os profissionais, precisa passar para as pessoas conhecerem, né, essa validade. Então, é aí que eu decidi, não, preciso realmente estar um pouquinho mais presente aí na internet. Então, é algo que eu gradualmente estou tentando desenvolver, passar um pouco mais do dia a dia. Realmente, a questão da mediação extrajudicial, para mim, foi algo que alavancou a carreira. Então, eu vejo que hoje, assim, ainda tem muitos profissionais com receio de entrar para a área, né, por muitos medos que a gente tem, sabe que no início é difícil. Eu passei também no início muitas dificuldades para entrar efetivamente para a área. Então, ao momento que eu vi que as coisas começaram a dar certo para mim, eu quero passar isso para as outras pessoas, para que elas realmente tenham coragem, saibam que é uma área que tem como acontecer, que você está à frente do cliente e conduzir e ver realmente as coisas acontecerem, ter um resultado muito positivo, as pessoas te agradecer depois. É um trabalho muito gratificante. Então, que foi que eu comecei a passar mais esse conhecimento e que é o tema da live de hoje, né? Realmente essa importância em estarmos passando, nós como atuantes da área também, passar esse conhecimento para as pessoas, passar para os outros profissionais, para trazer, né, esses profissionais também para a área, encorajar eles a trabalhar com qualidade, com verdade, com realmente esse profissionalismo que a mediação precisa, né? Olha, importantíssima essa tua fala, Franciele, e ela me traz aqui muitas reflexões, né? Você falando, eu estava aqui pensando num contexto todo. Bom, diante do que você nos traz, corroboro aqui realmente com uma constatação. Se pegarmos alguns países vizinhos nossos,
acredito que eles estão mais avançados do que nós em termos de mediação. É fato, né? A própria Argentina já tem a cultura do diálogo, da mediação muito mais desenvolvida do que nós no Brasil. E hoje, para nós aqui na América do Sul, são praticamente uma referência, né? Pegando aí, por exemplo, essa questão judicial. Nós ainda estamos aqui digamos, num modelo onde nós ajuizamos o processo para depois sentarmos e conversarmos diante de uma audiência ou de conciliação ou de mediação. Felizmente, a Argentina já avançou. Então, primeiro se senta, se tenta resolver pela mediação, em não resolvendo, aí sim se pode demandar judicialmente, né? Tirando um rol taxativo muito específico, todas as outras causas precisam ser mediadas antes de virarem processo judicial. Então, eu acho que só por aí já temos um diferencial importante lá. Mas eu acho que pensarmos apenas em termos de legislação é também nós trabalharmos muito na superficialidade. Então, diante do que você traz, eu acho que nós temos muitas reflexões a fazermos. E a fazermos enquanto pessoas, enquanto sociedade, né? Qual é o caminho que a gente quer para a mediação no Brasil? Né? Quais são as experiências que nós estamos entregando à sociedade enquanto instituto da mediação? Qual é a responsabilidade que nós, enquanto mediadores, temos? E se é que temos consciência dessa responsabilidade? Então, eu acho que os questionamentos são muitos, né? Porque eu também preciso te dizer que eu não acredito nessa fala comum de mediação, paz e amor, porque aqui tudo se resolve de uma forma com coraçãozinhos, né? Tudo aqui é muito fácil, porque nós aqui temos um outro olhar, etc, etc. Olha, eu acho que a mediação não é um caminho fácil, né? Você mediar um conflito com o objetivo de transformá-lo, porque eu não acredito que há um fim do conflito, eu acredito que o conflito se transforma em algo outro, exige visitar lugares muito difíceis. Então, eu não vejo a mediação sendo algo tranquilo, sereno. Não é. Para mim, não é. Não é esse olhar que eu tenho. Para mim, a mediação é um lugar de respeito. Precisa ser um lugar de respeito. Agora, é um lugar onde realmente as coisas, por vezes, se tornam difíceis, né? Por vezes, exigem muito, tanto daquelas pessoas que ali estão, quanto do mediador. Então, eu acho que nós primeiro talvez teríamos que, enquanto sociedade, entendermos que não é uma conversa de blá 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 a mediação, sabe? Não é essa historinha de que eu vou lá mediar o conflito e aí eu vou olhar para o outro, vou pedir desculpas e ele vai pedir desculpas para mim, a gente vai sair de lá abraçado, felizes e com a situação resolvida. Perfeito. Eu acho que essa é eu vou te falar aqui uma visão distorcida que nos venderam da mediação, ok? Para mim, a mediação exige um outro tipo de olhar, né? Um olhar onde, tal qual o processo tem um caminho, e é um caminho, por vezes, difícil, a mediação também é uma estrada, e é uma estrada que tem uma forma de caminhar diferente da do processo, mas que tem que ser acolhido nela tudo aquilo que é trazido por aquelas pessoas diante daquela situação, aspas, conflito, fecha aspas, que elas estão vivendo. Então, ali você vai ter que acolher sentimentos que às vezes são difíceis, você vai ter que acolher e dar espaço para situações de inverdade, sim, porque elas fazem parte da mediação. Inclusive,
no meu livro recente, que está aí logo sendo lançado, eu converso e falo justamente sobre esse espaço da mentira que tem que existir dentro da mediação e explico lá as razões disso. Enfim, eu acho que o espaço da mediação, Franciele, ele é um espaço que ele tem que nele caber tudo o que precisa caber. E nós, enquanto mediadores, temos que nos permitir ampliar esse espaço e dar um olhar para esse tudo, para esse todo, ok? Então, eu falo isso porque eu acho que é uma primeira desconstrução que nós precisamos fazer e que temos que ajudar, contribuir, né, nesse sentido de que mediar esse negócio, sabe? Ai, corações e fantasioso, que Perfeito, tudo aqui é perfeito, muito Henrique. fácil. Não gosto disso porque não é essa a realidade que eu lido no dia a dia das mediações. Então, eu acho que a partir do momento que nós olharmos a mediação como um instituto que, sim, mediante o uso de técnicas, de procedimentos e, sobretudo, com uma sensibilidade do mediador, porque não adianta nada ele ter técnica e tão somente técnica se ele não tem perfil para ali estar. Eu acho que nós temos condições de acolher essas pessoas que buscam na mediação um caminho para chegar num lugar outro que lhes é mais confortável do que aqueles que eles ocupam no momento em que chegam na mediação. Então, esse é o meu olhar enquanto Instituto da Mediação, tá, Franciele? Desmistificando aí um pouco, talvez, essa cultura que a gente, erroneamente, na minha opinião, construímos. Eu acho perfeito, Henrique, você ter trazido esse teu pensamento e eu concordo 100% com a tua visão e é, inclusive, algo que eu converso muito com as pessoas próximas a mim, com meus alunos, enfim, dessa importância realmente de desconstruirmos uma visão que está sendo criada da mediação. E a gente também, como estando à frente disso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer realmente o real conceito da mediação. E é o que você falou, inclusive eu já fiz um post sobre isso, porque realmente a mediação não é o caminho mais fácil. Para a mediação é mais fácil ali, vou tentar ali primeiro, enfim. Não, a mediação ela é muito difícil. Ela é realmente um momento onde a pessoa vai olhar para o seu problema e ela vai resolver. Então, é muito mais fácil a gente dizer assim que a pessoa vai falar com o advogado, onde vai ter a verdade dela, o advogado vai conduzir uma petição, vai colocar para o juiz e deixa para o juiz decidir. Então, a pessoa, às vezes, não vai estar resolvendo o seu problema, ela vai estar jogando num papel todo o sentimento dela, que naquele momento é muito difícil, toda a dor, toda a frustração, vai estar jogando no papel. E o que isso vai resolver? O que o juiz falar algo para ela vai resolver na vida dela? Então, o mediador, quando ele vai estar à frente, realmente, dos clientes, quando vão buscar esse profissional, eles precisam ter ali um profissional capacitado e realmente um profissional que vai estar pronto para olhar para aquelas pessoas. E é aí que a gente fala da sensibilidade da mediação, é porque você vai estar presente naquele momento, você vai estar ouvindo as pessoas ativamente. Não é um papel passivo, é um papel ativo, porque tu tem que estar ali ouvindo, tu tem que estar ali presente, tem que estar tomando nota do que eles estão falando, do que eles não estão falando, e você vai percebendo também algumas questões que estão ali implícitas, e você construir com eles, trazer ideias, trazer as perguntas certas para que eles consigam entender também o que seria interessante para eles, o que seria importante para eles naquele momento, qual que é realmente a melhor solução para eles. Então, essa tua fala é muito importante, porque é uma coisa que também me incomoda, que agora a gente é visto e às vezes confundido, e eu não estou aqui para criticar nenhuma profissão, nem outra profissão, muito pelo contrário, mas da gente realmente separar o que é o quê. O que é a mediação de conflitos? O que é realmente resolver o problema? Que não é uma coisa fácil. E o mediador, ele precisa estar preparado, porque senão ele vai perder o controle da situação.
Ele vai colocar as pessoas ali à frente uma da outra. Se ele não tiver preparado para saber o momento de dar pausa, para saber o momento realmente de fazer uma sessão particular, o momento de, enfim, saber os momentos, não vai conseguir um resultado, porque não é sentar ali e deixar as pessoas falar. Você precisa estar presente, você precisa estar ouvindo e estar sentindo as pessoas ali para conseguir realmente conduzir um bom resultado. Então, o trabalho do mediador hoje, ele precisa ter realmente profissionais capacitados, assim, um profissionalismo e realmente essa visão que é para estar sensível sim com as pessoas, mas saber que são problemas, que vai vir realmente coisas bem delicadas e que a gente precisa estar preparado para lidar. Então, não é brincadeira. E as pessoas precisam entender o que é que o mediador está fazendo ali. E que não é eu brinco muito, não é um abraçador de árvore e vamos agora todo mundo se abraçar e tá tudo certo. A gente quer sim, né, que seja o melhor resultado possível. A gente quer que as pessoas consigam conviver, porque realmente a mediação, ela é para relações continuadas. Então, porque a pessoa ela vai precisar conviver na melhor harmonia possível, que seja mediações familiares, o vínculo ele vai continuar, então tu precisa aprender a conviver em harmonia, mas não que as pessoas vão sair dali se abraçando, que é um passe de mágica, porque isso acaba que deixa um preconceito com a mediação. Às vezes as pessoas dizem, não vou tentar mediação, vou botar nós lá conversar. Eu já tentei conversar antes, não deu. Ai, vão querer fazer não sei o quê. Então, é realmente alguns mitos, enfim, está sendo criado, algumas formas de trabalho da mediação que precisam, sim, ser desconstruídas. Então, eu acho que aqui também, né, Henrique, está nosso papel, a importância do nosso papel em estar passando realmente o que é a mediação, a importância do mediador, como que é a atuação, tanto extrajudicial como no judiciário também, para que seja realmente visto como um papel importante, aquela sessão de mediação que os profissionais que estão lá também do outro lado, preparando seus clientes para fazer uma sessão de mediação, entendam a importância daquele momento, que preparem os seus clientes da melhor forma também para estarem presentes lá, para que o mediador consiga fazer o trabalho dele. Então, porque senão nada vale. Você está ali disposto realmente a conversar, a construir algo, se as pessoas já vêm prontas para não quererem falar. Então, perfeito. Eu até agora me empolguei um pouquinho na minha fala aqui. Imagina, Realmente isso é uma questão que precisa ser dita. imagina, eu fico feliz. E isso que você traz me retoma algo que nós conversamos um pouco antes, né? A questão do respeito. A mediação precisa ser um lugar de respeito. E quando eu falo em respeito, não é sobre um falar mais alto ou falar mais baixo, o falar com a palavra A ou a palavra B. Quando eu falo em respeito aqui, Franciele, eu amplio esse olhar para dizer que é um respeito que, por vezes, talvez poderia começar muito bem partindo do próprio mediador. E aí eu prefiro, talvez, já que esse é o nosso objetivo maior nessa conversa, fazer algumas reflexões acerca do tipo de experiências que nós, enquanto mediadores, estamos proporcionando através da mediação. E experiências essas que incluem aí mediandos, mas incluem talvez também advogados, incluem outros profissionais. E eu, enquanto mediador, não quero aqui, nesse momento, me reportar ao que eu entendo e ainda vejo necessário por parte da advocacia de evoluir, e tem muito para evoluir, obviamente, e só isso já nos daria uma outra live, mas vamos ficar aqui restritos ao papel do mediador. Então eu quero te dizer que eu acho que o primeiro ponto para mim de respeito por parte do mediador vem em realmente ele se olhar e verificar se aquele lugar da mediação é um lugar que cabe para ele. Não quer dizer que o Henrique, porque fez um curso, fez um mestrado, talvez seja a pessoa apta para mediar. Será que esse lugar faz sentido para o Henrique? Eu acho que essa é a primeira pergunta que todos os mediadores devem se fazer.
depois disso, talvez nós pensarmos em como que nós estamos em termos de atualizações, em termos de formação, em termos de aprimoramento, de lapidação. Nós temos que pensar que nós temos talvez o principal papel de transformar essa cultura que nós temos no Brasil, né? Que é uma cultura litigante, claro, mas independentemente de ser uma cultura litigante, nós ainda temos uma cultura de que devemos delegar os nossos conflitos. E, para mim, ao delegarmos o nosso conflito, nós estamos delegando parte da nossa vida. Porque no momento em que eu delego, e pode ser ao juiz, pode ser lá na escola ao professor, pode ser em casa para o pai ou para a mãe, que resolvam as minhas demandas de vida, eu estou me apequenando. Eu estou de alguma forma dizendo, não sou capaz. Preciso que alguém resolva para mim. Então, nós, enquanto mediadores, e nós temos na nossa principal missão, eu acredito, o empoderamento do sujeito para que ele se sinta capaz de ter condições de dar cabo da sua vida, dos seus problemas, dos seus conflitos. Eu acredito que temos a grande responsabilidade de proporcionar boas experiências na mediação, para que essas mediações oportunizem a essa pessoa não apenas resolver aquele conflito, transformando-o, mas que ela saia de uma jornada de mediação, de uma sessão de mediação, sabendo, sobretudo, de que ela é capaz. Por quê? Porque essa transformação, quando você leva o sujeito a perceber que não foi a mediação que resolveu o conflito dele, e muito menos o mediador. E muito menos o mediador. Que de forma muito frequente e equivocada, por vezes, se coloca nessa posição de que foi ele que resolveu. O mediador não resolveu nada. Ele foi apenas um instrumento. Ok? Facilitando e abrindo caminho para que esse mediando chegasse ao lugar que ele quer chegar, que eu, enquanto mediador, não sei qual é. Vou descobrir com ele junto na caminhada. Bom, falo tudo isso para dizer que nós, enquanto mediadores, diante de boas oportunidades, de boas experiências que possamos promover ao mediando, no meu entendimento, nós estaremos transformando essa cultura litigante que nós temos e, sobretudo, essa cultura de delegação, de delegar ao outro o que nós é que temos que cuidar. Então, para mim, hoje, é muito decepcionante perceber que, por vezes, as pessoas estão indo ao Poder Judiciário para resolver as demandas mais básicas de sua vida. E, logicamente, que nós temos que pensar que o sistema quer exatamente isso. Quanto mais dependente nós formos do sistema, mais fácil de sermos manobrados. Então, é isso que nós temos que pensar em quebrar. Ok? O judiciário é uma instituição e está tudo ok, precisa existir e vai ter o seu lugar. Agora, não me faz sentido que as pessoas batam a porta do judiciário para pedir ao, aspas, pai, juiz, fecha aspas, que ele resolva as situações mais elementares da vida de cada um de nós. E isso, de forma muito clara para mim, está representado pelo entulhamento. É uma palavra forte que eu estou usando aqui, mas por esse entulhamento do Poder Judiciário, onde o juiz está tendo que resolver demandas de suma importância, concomitante com situações da vida diária das pessoas. Então, temos que pensar que, enquanto mediadores, nós temos uma responsabilidade muito grande,
Porque senão daqui a pouco nós vamos estar enxugando gelo. E eu saio muito frustrado de uma mediação em que, eventualmente, eu perceba que não houve o empoderamento daquelas pessoas no grau que eu gostaria que houvesse. Por quê? Porque senão elas vão trocar. Elas vão sair lá do Poder Judiciário e vão deixar o juiz, mas vão vir para o mediador, para que o mediador continue resolvendo a vida delas. E não é isso. Não é essa a nossa função. Ok? A nossa função é de transformação, é de criar espaço e mostrar a essas pessoas, diante de toda uma técnica que a gente tem, de todo um aprendizado que a gente tem, que elas podem resolver a situação com o vizinho delas. Que se lá no bairro tem uma situação que eventualmente envolve uma grande gama de pessoas, eles podem chamar alguém lá da própria comunidade que tem o perfil de ser um mediador e, diante de uma mediação comunitária, resolver aquele conflito lá. Ok? E que, lógico, que se precisar o suporte de algum mediador um pouco mais experiente, com alguma qualificação, nós eventualmente podemos contribuir. Mas, para mim, a mediação, Franciela, ela não faz sentido se a função maior dela não for a emancipação do sujeito. E aí eu gosto muito do que nos traz o Vesula, que trabalha muito forte nessa linha e que, para mim, faz todo sentido. Porque aí sim eu acho que a mediação está cumprindo com o seu grande papel. Perfeito. Não, com certeza, assim, você trouxe diversos pontos que também a gente fica aqui refletindo e tem muita verdade nas tuas palavras. Eu acho que realmente aí vem do porquê também da gente precisar estar compartilhando, da gente precisar estar trazendo, né, essa verdade para os profissionais, para as pessoas, para proporcionar essa experiência para elas, para realmente mostrar, novamente, como eu digo, o que é a mediação e para que não mude só o patriarcado que a gente diz que esteja, então, do judiciário, enfim, para mediação, mas que eles entendam o que é essa mediação, né? E aí também dá importância de termos, né, uns profissionais que entendam isso, que trabalhem da forma certa, que realmente deixem as pessoas experienciar como é realmente elas conseguirem ser autônomas da sua vontade, que elas conseguirem resolver por si os seus problemas. E aí vem diversas questões, né? O porquê isso ainda não acontece. Aí por diversas questões, realmente o desconhecimento das pessoas dessa outra via, eu acho que é o primeiro ponto. Realmente elas vão para o judiciário porque elas não conhecem outra via ainda, porque a gente está no meio da mediação, temos a impressão que muitas pessoas conhecem, né? Porque a gente está nesse meio, a gente está respirando isso, a gente convive com isso, então dá, às vezes, a impressão que muitas pessoas conhecem. Agora, se tu vai para o lado, eu vou, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, lá que é onde fica a minha família, ninguém ouviu falar. Eu sou a mediadora e tenho que explicar o que é uma mediação. Então, as pessoas realmente não sabem ainda que existe uma outra alternativa. E como que funciona? Temos um sistema posto, né, Franciele? E o sistema, de alguma forma, ele acaba sendo, aspas, mais fácil, porque a gente já está acostumado com ele. Então, eu também entendo o lado do advogado, que por vezes, ao receber uma demanda de um cliente, já está habituado a peticionar e entregar ao Poder Judiciário a demanda. Ou seja, nós retroalimentamos esse sistema, ok? Porque ele já nos é conhecido, ele já nos é, de alguma forma, eu diria que de alguma forma a gente já tem até um certo, uma certa simpatia a esse sistema que está aí posto. Então, o diferente, ele é um pouco mais trabalhoso, principalmente no primeiro momento. Então, você sair dessa rotina, né? Vamos pegar aqui enquanto advogado. Enquanto advogado, talvez esteja mais prático peticionar, protocolizar, depois eu já sei que tem audiência e tal, já sei que depois eu vou ter que fazer réplica. Então, esse é o sistema que está posto. E nós já viemos preparados da universidade para atuar dentro desse sistema posto.
Então, você passa 5 anos numa graduação onde sistematicamente você é ensinado a lidar e transitar por esse sistema. Só que a mediação, ela vem e diz o seguinte: olha, tudo bem, se queres utilizar esse sistema, está tudo certo. E eu acho que esse é um primeiro ponto que nós mediadores temos que também mudar o nosso ponto de vista. Nós não temos que criticar o advogado que opta pelo judiciário como o caminho dele. Está tudo bem. O judiciário está aí, a instituição está aí e vai recebê-lo. E vai dar a resposta para ele no tempo do próprio judiciário, da própria instituição. Bom, o que eu tenho dito para os colegas advogados é: olha, eu não vejo nada de errado na demanda judicial. O que eu acho é que, às vezes, nós, enquanto advogados, cometemos alguns equívocos. Por exemplo, quando a gente atende um cliente, né, e verifica a demanda, o problema, o conflito que ele tem, nós costumamos checar com esse cliente quanto de recurso-tempo ele tem, por exemplo. Porque se o recurso-tempo que ele tem para resolver aquele conflito é um recurso pequeno, curto, talvez o judiciário não seja uma boa opção. Diante de toda uma tramitação processual que eu sei que eu vou ter que percorrer e que não vai atender a necessidade desse cliente. Eu vou trazer isso num exemplo que talvez fique um pouco mais claro, Franciele. Uma empresa, uma construtora de um estado aí, recebeu procurou um escritório de advocacia, esse escritório de advocacia recebeu as demandas dessa construtora e, diante daquela situação que envolvia compras e vendas de apartamentos, ajuizou todas as demandas. Ok. O que aconteceu? Chegou num determinado ponto, o proprietário dessa construtora procurou o escritório de advocacia e disse: e aí, está resolvido? Como é que está a resolução aí dos problemas dos meus apartamentos que eu vendi? Ah, está tudo ok, o processo está ajuizado, está tramitando, perfeito. Passou mais 30 dias, o proprietário da empresa bateu no escritório de advocacia e disse: e aí, a solução já aconteceu? Não, tá, vamos ter que ter calma, vamos ter que ter paciência, vai demandar talvez aí alguns anos, até que o judiciário responda essa situação toda que envolve esses apartamentos. É nesse momento que o cliente do escritório de advocacia olha e diz: eu não tenho esse tempo. Eu faço apartamentos hoje para vender amanhã, para depois de amanhã construir outros. Eu preciso de celeridade, eu preciso de agilidade na resolução dessa situação. Isso fez com que, em algum momento, se parasse os processos judiciais e se viesse para a mediação como uma alternativa mais ágil, mais célere, para resolver aquelas demandas. Então, talvez nesse caso que eu te relato, o escritório de advocacia não teve o cuidado de checar o recurso-tempo dessa construtora e perceber que para essa construtora tramitar durante um determinado tempo dentro do judiciário não era algo razoável e que talvez outras portas possíveis, mediação, conciliação, negociação, pudessem ser opções mais viáveis, né? Então, eu te trago isso porque eu penso que a mediação, ela tem o seu lugar. Ela não é um lugar para todos os conflitos. Tem conflitos que não cabem para a mediação. Segundo ponto, a mediação não é um lugar para acordos. Eu fico muito entristecido quando às vezes eu vejo alguns colegas dizendo: estamos indo mediar porque a gente precisa achar um acordo para esse conflito, achar uma solução. Bom, eu acho que se a gente entra numa mediação procurando um acordo, a gente já entra enviesado. Não é isso. O acordo, ele será uma construção natural do diálogo.
Ele vai se construindo pelo próprio andamento da mediação. Não há necessidade de nós pré-determinarmos que o objetivo é chegar ao acordo. Até porque o acordo é qual lugar? Não sei. Quando eu chego para mediar um conflito enquanto mediador, eu não sei qual é o lugar que esses mediandos precisam chegar para que aquele lugar seja o destino deles. É eles que vão dizer. E, sobretudo, né, Franciele, no tempo deles. No tempo deles. Então, nós não sabemos quanto tempo iremos precisar na mediação para construir esse novo lugar para os medianos. Nós sabemos que temos uma possibilidade de sairmos de um lugar, e eu costumo perguntar isso muito frequentemente para os mediandos em que acompanho, os medianos nos quais acompanho aí a sessão. Está confortável esse lugar para ti? Não, Henrique, não está. Não consigo mais viver aqui. Sabe, não dá, não tem como, isso aqui me incomoda, aquilo ali me causa desconforto, está insustentável para mim. Ah, ok. Então nós temos que pensar em ir por um outro lugar. Ok. Vamos então fazer uma caminhada para que te leve a um outro lugar que possa te parecer, te trazer uma tranquilidade, uma segurança que hoje me parece que de alguma forma se perdeu. E aí se começa essa jornada, mas eu não sei quanto tempo vai levar essa jornada, porque eu não tenho bola de cristal e eu não sou vidente, eu sou mediador. Eu não sei qual é o lugar que esse mediando gostaria de estar. É ele que vai me sinalizando durante a caminhada. Em algum momento, ele vai dizer, Henrique, aqui me parece um bom lugar. Então, no momento em que a gente chega nesse ponto de equilíbrio, a gente transforma esse conflito numa nova realidade e que aí para frente essas pessoas precisam caminhar. Todavia, elas têm o seu próprio tempo de maturação dessa caminhada. E que por vezes, né, Franciele, você sabe disso enquanto mediadora, são tempos muito distintos. Os mediandos não chegam juntos no destino. Cada um tem o seu passar, o seu passo, tem o seu time. Então, eu acho que por vezes nós, enquanto mediadores, e isso me é muito comum, talvez a um deles a gente já não tem mais o que ser pedido, além de espere um pouco, aguarde um pouco aqui, porque eu ainda preciso caminhar um pouco mais com alguém que ainda está vindo. E aí eu vou lá trazer esse outro também. Então, os tempos são diferentes e o mediador precisa respeitar esse tempo. Sem respeito a esse tempo, e eu volto a essa palavra que para mim é a palavra-chave da mediação, respeito. Sem esse respeito ao tempo de cada um, nós estaremos, enquanto mediadores, construindo acordos que mais tarde não irão se sustentar. Então, deixo essa aqui observação, essa reflexão, porque, para mim, o respeito passa também pelo tempo de cada um. Perfeito. Muitas falas, assim, ó, que eu gostaria até de trazer algumas reflexões, mas o que eu fiquei com mais pensando aqui, realmente, é essa importância, realmente, do mediador estar preparado para tudo isso, né? Porque ele só vai ter essa paciência, ele só vai ter essas percepções se ele realmente dominar as ferramentas, se ele entender a que momento ele vai usar qual, se ele estiver realmente presente, porque ser mediador não é brincadeira. A gente realmente tem que se preparar e estar sempre se melhorando, sempre se aperfeiçoando nas mais diversas técnicas e, enfim, não é só questão de pessoas, enfim, diversas coisas que a gente precisa estar percebendo naquele momento e que nos traz essa visão de realmente que não é brincadeira e que ao momento que a gente proporciona essas boas experiências às pessoas, é que a gente vai estar também propagando
isso a mais pessoas. Por quê? Porque se eles tiveram essa boa experiência, se eles conseguiram resolver o seu problema, saíram melhores dali naquele momento, sem, enfim, não necessariamente com um acordo, mas que eles estão conseguindo construir algo, que eles estão vendo uma evolução, eles vão conseguir começar a confiar mais na mediação, passar mais essa credibilidade da mediação, que eles entendam mais, e assim a gente consiga trazer cada vez mais pessoas, que a pessoa vai falar mais sobre isso. E é um ciclo, assim a gente vai começar a realmente conseguir propagar mais, né, essa questão de expandir. E outra questão também, só porque daqui a pouquinho aí a gente finaliza, e há um último ponto também que eu gostaria de trazer, que eu acho bem importante, sobre a questão da mediação. Como a gente sabe, a mediação ela não é para tudo. Não, a gente sim, em muitos momentos a gente vai precisar do judiciário, não substitui. A questão que a gente traz aqui é realmente questões que não precisem e que tá lá, tá afogando o judiciário, enfim, todas as questões que não têm necessidade de estar lá. Mas também uma outra coisa que eu queria trazer é que a mediação ela é muito mais do que as pessoas imaginam. Então ela não resolve tudo, mas ela tá em tudo. Então a mediação hoje as pessoas elas têm muito também uma visão que a mediação ela é só no processo. A mediação judicial, até nós como mediadores no início, a gente aprende muito isso, né? A gente vai trabalhar no tribunal, a gente faz, enfim, a capacitação nesse sentido, mas a gente não entende também o que eu tento muito trazer hoje para as pessoas é que o mercado também, para um mediador e para a gente atuar e para a gente fazer realmente a diferença, ele é muito amplo. Então, não é só também questão processual, que é um último ponto que eu acho assim, muito importante a gente trazer. Por quê? Porque a gente vai para muitos campos. A gente vai estar auxiliando o quê? Dentro de uma empresa, por exemplo, uma questão entre sócios, uma questão entre funcionários. O que você trouxe aqui, essa questão de construtora, imobiliária. Então, esses conflitos condominiais, diversas questões que as pessoas hoje, até profissionais mediadores, não entendem a amplitude que a gente tem também de um mercado para a gente estar auxiliando as pessoas. E a mediação ela não é necessariamente um conflito de algo que ou vai para o judiciário ou não vai. Ele é realmente um profissional que ele precisa estar intermediando algum assunto, seja às vezes entre contratos de empresas, seja essas questões societárias, que eu digo que sócio é praticamente um casamento também, então tem muitas questões sim que é importante trazer como mediador para estar auxiliando, porque é uma relação importante que não pode ter quebra de confiança, não pode ter, enfim, situações que fiquem pendentes ali. Então, é muito importante que as pessoas entendam, e agora aqui falando com os mediadores, né, que estão aqui hoje, que estão ouvindo essa live também, que é o que eu tento muito trazer, é para olhar um pouquinho mais aberto para todas as possibilidades que a gente tem de estar auxiliando hoje no mercado. E a gente está aonde tem pessoas que têm conflitos, né, é o que a gente fala. E as pessoas não estão entendendo como que elas podem conduzir isso da melhor forma. Pode ser assim, ó, eu já trabalhei, inclusive, assim, com escritórios em que tu trabalha dentro do próprio escritório. Por quê? Porque a empresa ela é muito grande. Ela perde um controle do contato entre gestores e funcionários, ou entre os próprios funcionários. Então, você conseguir estar lá intermediando, né, esses assuntos entre as pessoas ali. Então, N coisas, assim, que eu queria trazer também para que as pessoas olhem um pouquinho diferente. E sim, a mediação, ela, primeiramente, ela é vista, assim, pela questão do processo, de evitar o litígio, de evitar um processo judicial, tem essa importância, e eu também trabalho nessa área, mas é muito mais do que isso, né? Ela não é para tudo, mas ela está em tudo. Então, a gente amplia um pouquinho, né, essa visão. Talvez, Francélia, te diria que a mediação não serve, não resolve todos os conflitos, mas ela serve e cabe para todas as pessoas. Eu acho que isso nos dá uma amplitude do que ela pode e do alcance dela, né? E quando você traz essas reflexões acerca da necessidade do mediador estar bem preparado para conduzir as mediações, me vem inevitavelmente algumas perguntas, né? O que é essa preparação, né? Porque às vezes
O mediador acha, a minha preparação vem de eu estar bem sedimentado na técnica, de eu ter um bom domínio da teoria. Talvez a minha preparação para ser um bom mediador vem de eu estar com um bom ambiente preparado para receber essas pessoas. Talvez a minha preparação passe, enquanto mediador judicial, por eu estudar bem o processo e tentar entender ao máximo o conflito. Sim, indiscutivelmente que tudo isso é importante. Precisamos ter domínio da técnica, precisamos conhecer a fundo a teoria, precisamos ter um bom ambiente para mediar, precisamos ter o cuidado de bem receber os mediandos, precisamos ter o máximo possível de informações do conflito, buscando isso numa pré-mediação ou numa análise do processo judicial, cada um faz aí o seu caminho. Mas nós não podemos esquecer, né, Franciele, que essa preparação, primeiramente, precisa começar no nosso interior. Nós não vamos conseguir entregar o que nós não temos. Não podemos ofertar ao outro o que ainda não nos é vasto, grande, né? Então, eu penso que a nossa preparação começa com um olhar para o nosso interior, uma profunda autoanálise, uma profunda avaliação de que realmente já estamos num grau, numa condição que podemos ofertar algo ao outro, ao mediando. Então, essa primeira preparação, eu acho que parte de nós próprios, enquanto mediadores, para que depois possamos agregar essa nossa condição interior, esse nosso equilíbrio, esse nosso, né, lugar eu diria que talvez o nosso melhor lugar, né? A nossa melhor versão. Então, quando o Henrique encontra a sua melhor versão, aí sim ele está pronto para, juntamente com a técnica, juntamente com um lugar adequado para mediar, juntamente aí com todo um estudo do contexto que vai ser mediado, poder ofertar algo que seja razoável para esses mediandos, para esses advogados que lá estarão, que são indispensáveis na mediação, né? Tem um grande papel, os advogados ainda por vezes não perceberam, e isso é um outro ponto que num outro momento a gente conversa, mas o advogado ainda não percebeu o quão é importante a presença dele e todo o encaminhamento para que a mediação seja produtiva. E o quanto ele, enquanto profissional, pode ter na mediação um grande aliado para o seu sucesso profissional, né? O lugar da mediação não é um lugar de menos-valia para o advogado se comparado com o lugar dele no processo. Ao contrário, né? Ao contrário. Nós, enquanto mediadores, temos grande necessidade do advogado na sessão, né? Então, eu acho que a mediação ela oportuniza um bom lugar para todos, para mediandos, para mediadores, para advogados. Todos cabem nesse barco, né? A questão é a gente alinhar esse barco e fazer uma boa navegação, viu? E tenho certeza que mares aí podem ser favoráveis para que essa jornada seja uma experiência positiva para todos. Perfeito. Não, e esse foi exatamente o tema da nossa live de ontem, né? Ontem trouxe ali com a doutora Giovana realmente essa importância de vermos como um trabalho conjunto, de entendermos que a força realmente está em trabalharmos juntos, em validar a importância de cada um naquele processo, cada um sabendo o seu lugar, cada um realmente estando pronto e preparado e realmente disposto a trabalhar em conjunto. Então, isso é algo que a gente precisa construir, mas isso a gente vai construir com as pessoas realmente entendendo e conhecendo um ao outro, conhecendo a importância do outro ali naquele momento, e aí sim as coisas vão ficar redondas e as coisas vão funcionar.
Então, essa importância do trabalho em conjunto, de entendermos a importância de ter o advogado ali, que foi o que a gente trouxe ontem, para estar resguardando o direito, estar trazendo as questões ali para o cliente dele, na defesa realmente do direito, porque não é esse o papel do mediador, senão ali a gente vai começar a inverter os papéis e se perde o que realmente o mediador está ali para fazer. Então, é um trabalho que tem que andar junto, as pessoas, elas precisam estar entendendo um pouquinho mais isso, conhecendo, estar disposto a conhecer o novo, né? Que é o que a gente falou um pouquinho antes. Tudo o que é novo, ele vai ter um pouquinho mais de resistência. Às vezes as pessoas elas não veem o que realmente está ali, todas as possibilidades, os benefícios que isso pode estar acontecendo. Então eu acho que a gente não pode parar, né, Henrique? A gente precisa realmente estar falando sobre isso, e é algo que eu me policio e que eu quero fazer mais, realmente estar um pouquinho mais compartilhando esse conhecimento com as pessoas, um pouquinho mais essa ideia, para que entendam, né? Entendam que a gente está aí para trabalhar juntos, que a gente consegue fazer um trabalho muito positivo e que o reflexo disso, ao longo do tempo, então, é incrível. Então, é muito bom a gente estar também se direcionando para o final da nossa live. E eu queria agradecer muito também, eu acho que assim, ó, foi incrível as reflexões que a gente trouxe, era realmente essa a minha intenção, a gente refletir sobre alguns pontos, como que está sendo visto, o que que a gente precisa enxergar, o que que a gente precisa estar falando, e a gente está sempre se melhorando, a gente nunca vai estar totalmente preparado, a gente tem que estar sempre se melhorando e auxiliar as pessoas a estarem se melhorando também, mas a gente realmente consegue fazer isso quando a gente entende que nosso papel ali é realmente estar evoluindo, a gente está auxiliando as pessoas a evoluírem também, e o reflexo disso vai ser incrível, com certeza. Então, agradecer mais uma vez a tua presença, não sei se você tem ainda algo que você gostaria de colocar para a gente finalizar. Apenas te agradecer. Eu penso que são oportunidades como essa, né? São justamente essas trocas que nós podemos e espero façamos aí muitas vezes, que nos enriquecem, né? E nos trazem talvez o maior dos conhecimentos que nós, enquanto mediadores, podemos ter, que é esse de troca de experiência. Porque a teoria nos auxilia, mas a gente sabe que é a prática que é onde tudo acontece. Então, podemos trocar aqui experiências, podemos conversar um pouco mais sobre esse tema. Essa é a proposta do Mediadores Brasil. Eu sempre digo, o Mediadores Brasil é de cada um dos mediadores desse país. É a casa de todos, que todos se sintam muito acolhidos e confortáveis lá, porque é o espaço onde nós talvez possamos aí criar um canal permanente de diálogo, de troca de experiências, e assim nos tornarmos um pouco melhor. Porque eu costumo dizer que nós nunca estamos prontos, né? Estamos sempre em lapidação. E aí eu acredito que esses bate-papos, essas conversas como a gente teve hoje, só enriquecem. Então eu quero te agradecer pelo convite, te agradecer aqui pela conversa e me colocar sempre super à disposição aí para novos encontros. Perfeito, muito obrigada novamente, Henrique, pelo todo o teu conhecimento, teu compartilhamento todos os dias, né, que a gente acompanha aí no Mediadores Brasil, isso com certeza agrega muito para todos nós. Agradecer todo mundo que participou hoje, eu vi que tem algumas mensagens aqui, enfim, que passou aqui, ó, parabéns por mais lives assim, compartilhando esse conhecimento maravilhoso, foram ótimos, enfim, muita gente aqui esteve presente realmente com nós, e agradecer todo mundo então, que esteve presente, que ouviu, que participou aqui com a gente. E me colocar também sempre à disposição. Estou sempre aí, se quiser pode mandar mensagem. Alguém que tiver, às vezes, alguma dúvida. Semana que vem estou promovendo também um workshop. Estão todos convidados a participar. Vai ser online, vai ser gratuito também para passar um pouquinho dessa prática, né, da mediação. Então, fica aqui o convite também, todos para participarem. E estou aí, estou à disposição sempre para o que precisarem. E muito obrigada. Uma boa noite a todos. Até mais. Obrigada, Henrique. Até. Tchau.